Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, irmão Denis, trazer uma reflexão no dia de hoje. Quando a gente lembra da figura do anticristo, ou quando a gente ouve falar anticristo, na filosofia a gente vem com já tem uns nomes que já fica na nossa mente, né? E um dos nomes que a gente lembra é do filósofo Nietzsche. Tem muitos que tem até muitos cristãos que têm até medo de ler o livro dele, porque ele realmente trouxe muito material contra Cristo. Mas o engraçado aí é que, por incrível que pareça, ele nasceu de uma família cristã. Eu tô com uma obra dele aqui, o Nascimento da Tragédia. Tá bem velhinho, né? Mas eu guardo ele porque é uma obra é a segunda edição dessa obra aqui, e eu guardo ela. Eu comprei uma vez na feira e não pensei duas vezes, né? De tantas outras obras que ele tem, né? Essa daqui eu guardo com muito carinho, sabe? Então, mas só que o que eu quero dizer aqui, a vida de Nietzsche é para a gente meditar. Por que para a gente meditar? Porque Nietzsche, por incrível que pareça, ele era de família cristã. Sim, família cristã. E a mãe dele já instruiu ele desde criança. Eu vou ler a apresentação aqui para vocês deste livro aqui, né? Deste livro aqui, O Nascimento da Tragédia. Escuta bem. Ó, O Nascimento da Tragédia no espírito da música era o título da obra nas duas primeiras edições, 1872 e 1874. Na terceira, de 1886, Nietzsche o modificou para o que consta nesta tradução. Agora, meus irmãos, meus queridos amigos e irmãos, olha só a entrada do livro. Fica olhando um pouquinho da biografia dele. Ó, olha só, repare bem, preste bem atenção. Vidas e obras do autor. Nietzsche nasceu em Rock, Alemanha, no dia 15 de outubro de 1844. Ou seja, nasceu ontem. Ontem ele fez aniversário. E o que acontece? Olha só. Nietzsche nasceu em Rock, Alemanha, no dia 15 de outubro de 1844, órfão de pai aos 5 anos de idade, foi instruído pela mãe nos rígidos princípios da religião cristã. Cursou teologia e filosofia clássica na Universidade de Bonn. Lecionou filosofia na Universidade de Basileia, na Suíça, de 1868 a 1879, ano em que deixou a cátedra por doença. Passou a receber a título de pensão 3.000 francos suíços que lhe permitiram viajar e financiar a publicação deste livro. Empreendeu muitas viagens pela Costa Azul francesa e pela Itália, desfrutando de seu tempo para escrever e conviver com amigos e intelectuais. Veja bem, Nietzsche foi instruído pela mãe desde criancinha na religião cristã e cursou teologia. E teologia, todos nós sabemos que teo é Deus e logia, estudos, né? E quer dizer que ele estudou, ele viveu a vida cristã e depois se tornou um dos maiores anticristo, principalmente na literatura, né? O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, é muito complicado, sabe? A gente tem que tomar cuidado
no que a Bíblia diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. E, infelizmente, as amizades que nós escolhemos durante a vida podem nos influenciar. Sim, pode nos influenciar. Com isso, eu não estou aqui te estimulando a fazer acepções, mas é necessário você saber com quem você anda. Por quê? Porque tem pessoas que vai, de vez agregar em sua vida, vai atrapalhar. Eu estou falando num sentido apologético, né? Em defesa da fé cristã. E não vou vir aqui combater os escritos de Nietzsche. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Mas, infelizmente, a nossa fé, ela está arriscada a acabar definitivamente conforme as dúvidas entram. A dúvida sincera todo mundo tem, mas a partir do momento que você viveu a vida cristã, viu, sentiu Cristo, sentiu a presença, viu milagres, foi abençoado, e depois de um tempo você nega tudo isso, você está negando a fé, negando tudo que Cristo fez na sua vida. Isto é um perigo quando você começa a ler Nietzsche, quando você começa a ler outros pessoas que, por mais que nós temos tantas evidências que Cristo realmente não no sentido histórico, o sentido histórico já é certeza, mas no sentido espiritual, no sentido que transcende, né, a visão humana, é perigoso a gente andar com pessoas que, de repente, não quer, na verdade, somar. Ele quer, na verdade, atrapalhar sua mente. Toma muito cuidado. Eu vou até trazer aqui, é um conselho, nós falamos tanto, o livro de Salmos é o livro que mais versículo tem, né? Principalmente o capítulo 119. Mas o livro de Salmo, ele já começa a dar o principal conselho, meu irmão. Antes de tantos outros, mais de 100 versículos, ele vai dar o primeiro versículo e ele já vai falando, olha, o primeiro conselho de Salmo já é o principal no meu modo de pensar de todos. No sentido para cristão, né? Para cristão, o primeiro Salmos, ele já vai te dar um norte. Por que ele vai te dar um norte? Porque olha só, a verdadeira felicidade é o título, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar por conselhos de maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Nasceu no Evangelho, nasceu cristão, foi ensinado. Então, e aí ele continua no 2, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite, nós. Felizes da gente, bem-aventurado, ou felizes aquele que não, e outras traduções vão dizer, não se assenta em roda de escarnecedores. E ele vai dar um conselho, olha só, o conselho que, não, aí ele não é nenhum conselho, o conselho é no primeiro versículo. E aí ele vai dizer, por que nós somos bem-aventurados? Olha no 3, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus.
Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Meu irmão, então vamos lá. O fim dele é a desgraça e a morte. Eu não vou falar de Nietzsche, a trajetória dele, porque não tem tempo. Teria que ter um tempo maior. Mas como que ele morreu? Nietzsche ficou doente, foi morar com a irmã, ficou doente mental, foi morar com a irmã. E os dias dele se acabou mal. A morte dele foi uma morte horrível, porque ele morreu sem o homem, que era um filósofo, o homem da palavra, filósofo numa maneira grotesca de dizer, ou simplificada, filósofo quer dizer maneira de pensar. Um homem que escreveu tanto na literatura, grandes literatura, mas sempre atendo na figura de Cristo. Como que ele morreu? Morreu doente, com problemas mentais, sendo cuidado pela irmã. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? Toma cuidado com quem você anda. Existe algo que nós dizemos, que eu não me lembro de onde que veio esse conceito. Depois, um outro vídeo, eu vejo quem que foi o autor desse conceito, mas que nós devemos andar com cinco no mínimo, né? 5 pessoas com um nível maior que a gente, em todos os sentidos. Financeiro também, intelectual também, porque à medida que você anda com pessoas maiores que você, em todos os sentidos, a chance de você acompanhar eles é muito grande, então você também vai ter este nível, não de soberba, mas um nível de mente, um nível financeiro também, porque vai aprender a se lidar com o lado financeiro. A Bíblia dá muitos conselhos. Quem sou eu? Eu não sou aqui coach, né? E também não estou dando uma palestra motivacional, mas a Bíblia dá muitos conselhos no sentido financeiro. Um deles, que talvez é o maior, o que puxa o carro, lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias vai lá ver, vai ter crescimento, ou seja, investe. Então a Bíblia dá vários, a Bíblia é o nosso manual de conduta em todos os sentidos. Quando ela vem decreto, quando Deus faz o decreto para não comer alguns tipos de animais, Deus já estava prevendo que alguns animais iam trazer doença para o ser humano. Então, em todos os sentidos, a Bíblia ela é a conduta para o ser humano, não é nem só para o cristão, até o ímpio deveria ler a Bíblia, sabe? E depois pedir explicação para aquele que conhece. Porque a Bíblia ela é um verdadeiro manual para o ser humano em geral. Amém? Deus abençoe a todos. Esse foi um bate-papo, né, de hoje sobre essa figura de Nietzsche. E espero que vocês meditem e escolham com quem andar. Eu termino repetindo algo bíblico. As más conversações corrompem os bons costumes. E termino com o primeiro salmo. Aquele que se assenta na roda de escarnecedores não vai trazer nada de bom. Amém? Deus abençoe a todos.